começando mais um podcast, um programa que só fala de assuntos interessantes e hoje é um assunto muito interessante, mas muito diferente do que a gente está acostumado, não é verdade, Andressa? É isso mesmo, a gente sempre aborda, né, marcas e empresas com algum viés voltado para o marketing, para a comunicação, mas atendendo a pedidos de vocês. A gente vai entrar num tema muito importante que não pode cair no esquecimento de ninguém, né? Não, porque a gente vai falar um assunto muito sério, que foi polêmica e a gente não quer deixar morrer esse assunto, trazendo de novo sobre adultização. E para isso a gente trouxe uma marca que tem muita conexão com isso, que é a Roda Gigante. E a gente trouxe também a Valéria, que vai também se apresentar, a Patrícia também vai se apresentar para falar aqui um pouquinho para vocês do que a gente tem aqui hoje e abordar esses assuntos. Pode se apresentar. Que vocês gostem bastante, fiquem até o final e dar aquele like, isso é importante. Já deixa agora, gente, para a audiência ir subindo. Mas vamos lá, Valéria, se apresente, por favor, para todo mundo. Obrigada por você ter vindo e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço de todo o coração a oportunidade de poder falar sobre esse tema que realmente é muito importante e ganhou uma visibilidade tão grande recentemente, né? Eu sou psicopedagoga, terapeuta cognitivo-comportamental e educadora parental. Então, a gente tem acesso a esse tema muitas vezes no consultório, ele aparece constantemente e é um tema que, apesar de ser diário, muitas vezes não é falado, né? Então, é muito importante, sem dúvida. E o mais legal que eu soube é que o seu consultório é todo de roda gigante. Todo, né? ele foi formado pela Roda Gigante. É isso mesmo, é verdade, Patrícia. Obrigada por ter aceito também nosso convite. Patrícia, a gente é minha irmã, não parece comigo. Não, mas imagina, ninguém reparou. Ninguém reparou, mas é minha irmã e não é só porque é minha irmã, gente, porque realmente ela teve um propósito publicitária, ex-publicitária, que resolveu largar tudo para se dedicar a esse universo infantil que é incrível, com brinquedos educativos. E é por isso que a gente trouxe a Roda Gigante aqui para fazer parte desse assunto de hoje. Obrigada, Paty, por ter vindo. Bom, eu sou a Patrícia, sou publicitária, trabalhei muitos anos em agência, assim como vocês também. Ficou traumatizada. Resolveu sair. Resolvi sair dessa loucura. E aí, né, surgiu a ideia, né, durante a maternidade, de construir na verdade, uma maternidade diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Então, veio o sonho de trazer a Roda Gigante, com o propósito, né, de trazer o Brincar Livre com as crianças, né, ter um espaço de experiência. Né? Então, eu me apaixonei pelos brinquedos educativos e aí eu fui concretizando esse sonho. Hoje a loja vai fazer 7 anos já. Ai, que legal. Então, 7 anos já é um sucesso, né? Mas eu acho que a gente pode abordar esse assunto porque foi algo marcante ali do que ele fez, né, o Felca. Aliás, Felca, parabéns pela iniciativa que ele teve de colocar esse assunto, porque até a gente começa a se questionar, né? Será que eu não coloco meu sobrinho? Será que eu não coloco alguém numa exposição, então, que é de adultização e eu tô achando fofo? Porque eu acho que não só aquilo que é muito explícito, né? Que tá na cara, que é a adultização, tem muita coisa que é maquiada e que muitas vezes a gente não sabe ou não faz por maldade, né? Por exemplo, filmar uma criança usando só a partezinha de baixo, a fralda, aquilo já me deixa desconfortável de filmar uma criança assim. Mas quantas não filmam porque acham, ai, minha filha é bonitinha, dando os primeiros passos, né? Então, eu acho que esse assunto foi tão maravilhoso da gente trazer para a gente entender até onde vai, né? Até onde as telas têm esse impacto também tão grande aí, que é o que a Roda Gigante se propõe a tirar com esses brinquedos educativos também, que eu acho legal, e que entra com essa parte, né, educacional, de entender, né, a fundo, né, o que está acontecendo ali dentro daqueles lares. Então, eu acho que é legal, Valéria, você contar um pouquinho pra gente desse assunto. Você tomou posse disso, olhou e falou, poxa, olha, eu vejo isso diariamente, mas que bom que explodiu pra gente começar a tomar algumas medidas. Como você viu eu isso? acho que assim, primeiro, eu acho que as telas, ela já vem de uma maneira rotineira pra gente e que a gente acaba não percebendo a dificuldade no dia a dia. Então, por exemplo, você deu um exemplo perfeito. A gente filma nossos filhos e fala, vou postar porque realmente é a coisa mais fofa. E eu também já fiz isso. Eu lembro de uma vez que também sou mãe, fiz um vídeo da minha filha, ela estava dançando e ela estava de pijama. E aí, na hora, eu postei. Na hora que eu postei, eu vi, era uma dança super simples, ela é pequenininha, ela tinha 3 anos, e ela estava de pijaminha. A hora que eu postei, eu olhei
E eu falei assim, gente, eu tenho esse olhar de mãe na maternidade, mas será que todo mundo vai ter esse olhar na hora que... porque isso é uma internet, né? É mundialmente visto. E a realidade é que você, na hora que você posta, você pensa que o outro vai ter a mesma visão, o mesmo olhar que a sua lente. E a realidade não é essa, né? E quando você chega, por exemplo, no consultório, eu tenho muitos pais que acabam terceirizando a paternidade, a parentalidade para o celular, né, para as telas. Às vezes, assim, o próprio burnout familiar, exaustão materna. Ou até para conseguir comer, ter uma refeição, eu sinto que é muito isso, né? Exato. Calar a boca da criança, coloca a tela. Exato. As crianças são sempre ali na tela. E a gente, na verdade, ficou acostumado, a gente normalizou o que não é o normal. E nessa normalização, a gente perdeu o feeling do que é certo, do que não é, porque o tema adultização acontece há muitos anos, né? Não é de agora, né? As redes sociais... Tem regiões, né, do Brasil que é o negócio. Exato. Mas é um assunto que já era falado, só que ele não teve essa essa visibilidade. Essa visibilidade que o Felca Exatamente. trouxe. Então, assim, é uma coisa que... Só que o fato de vir de uma pessoa pública e trazer com tanta riqueza de detalhes, acho que despertou um interesse muito grande na grande maioria, né? E fez com que esse tema fosse assim, pera lá, deixa a gente aumentar essa lente, vamos olhar com lupa isso daqui, porque dá para a gente explorar e a gente tentar melhorar como ser humano, como pais, até como empresa, porque é o que acontece todos os dias e não estava acontecendo, né? Hoje, você comentou essa questão da terceirização. Sim. Eu acho que é super válido, mas tem alguns passos antes, né, disso, porque eu acho que os pais hoje, eles estão tão viciados e às vezes muito presos nessa tela que eles automaticamente, inconscientemente, eles acabam replicando isso para os filhos. Sendo que eles mesmos estão ali só rolando a tela e tudo mais e não percebem que eles estão transferindo isso para a criança. Tudo, Andressa, né? porque na verdade é exatamente isso que a criança faz. Na linha do desenvolvimento, a criança ela vai reproduzir o que ela tem em casa, né? Então, ela vai... o círculo familiar é o primeiro círculo social que a criança tem. Então, ela vai reproduzir. Então, se os pais têm o hábito de ficar no celular, a criança também acha que vai ter o direito de ficar no celular. Eu tenho, inclusive, muitos dos meus aprendentes, eles falam exatamente isso. Eles falam assim, mas se meu pai fica, por que eu não posso ficar? E aí a gente entra num tema muito vasto, porque o cérebro da criança, de fato, não é preparado para as telas, né? O nosso já é mais ou menos, então imagino o da criança, Ou né? tem aquele argumento, né? Eu estou porque eu sou adulto. Aí a criança fala, opa, quero ser adulto também, então. Já começa daí. Já começa daí essas falas, porque aí e aí a gente tem um universo vasto para explorar, porque, por exemplo, pega uma criança, a menina, vê a mãe se maquiando. Você já vê crianças muito menores usando esmalte, usando batom, fazendo o próprio estojo de maquiagem. E pequenas mesmo, que deveriam estar brincando, não se importando com essa imagem, né? Sim, e aí exato. Eu não estou nem colocando nessa parte só de... A gente está falando agora da parte de aparência, mas isso leva um lance emocional também, mas total, né? Eu vou te falar por mim, porque uma época eu fui modelo muito nova, e aí, claro, você vai no casting, tem maquiagem, Sim. E aí você se vê mais bonita com maquiagem. E você é criança, mas você vê na época era pancake, você passava no rosto, ficava falando, meu Deus, parecia uma porcelana. Olha, raros namorados me viram sem maquiagem, tá? Até hoje, tá? E assim, pra sair na rua, eu não saio sem rímel. Se eu sair, eu tô de óculos escuros. Então assim, olha o quão escrava, eu tenho 42 a gente acaba anos, ficando, né? Que eu fiquei porque eu não consigo ter igual a Sandy falou sobre Sim. isso, que ela não se vê sem maquiagem, ela não se vê Sandy.
E eu não me vejo, Vanessa, sem rímel. É a pessoa olha e fala, né? nossa, você fica diferente, você fica com cara de mais nova. Eu, pode achar o que for, não tô nem aí, é a sua opinião. O rímel vai comigo. Colocando o rímel de novo. Então, eu acho que você pegou num ponto muito isso, assim, porque eu fiz parte, né, desses testes, então eu tinha que usar maquiagem, não foi uma coisa proposital minha. A nossa mãe ou da usava minha muito mãe, também. só que a nossa família também sempre usou muito, né? Minha Mas avó, você vê a reprodução? então, a reprodução É a o que reprodução. no ponto que você pegou. É a Exato. reprodução, é bem isso. E você vê, aqui no Brasil a gente já tem uma característica de reproduzir muito o que tem lá fora. E lá fora você vê que tem muito esses concursos infantis. Então, isso já coloca dentadura, prótese capilar, prótese disso, bronzeamento artificial. Crianças muito pequenininhas. Muito pequenas, a gente está falando de criança a partir de 3 anos. Não, gente, o que marca, assim, porque assim, imagina você colocar uma dentadura na criança, para ela tudo parece um adulto. Ela parece um adulto andando assim, só que ela é um bebê. Ela é um bebê. É um bebê. É loucura. É um bebê. Então, e eles vão... Isso é adultização. Isso é adultização. Você está exigindo da criança com um comportamento adulto, e aí a gente tem consequências emocionais, a gente tem consequências físicas, e não tem como você prever o que vai acontecer, porque tudo depende da exposição que essa criança vai receber, por quanto tempo, e isso só é um prejuízo para ela, né? E na roda, que eu vejo assim, por exemplo, quando você vai lá é uma experiência, né? Eu brinco que não é uma loja, é uma experiência. É verdade. Né? As vendedoras, a Gabi, ó, beijo, linda. Gabi é incrível. É uma experiência incrível, podem procurar ela, que, gente, ela é genial. Mas como é visto isso? O que hoje é estimulado? Por exemplo, eu chego na loja e falo, eu quero para uma criança dessa idade. Tudo tem um propósito, né? Para tirar da tela, sim. Como é feito esse trabalho de vocês? Porque deve ser difícil, né? Na verdade, a roda gigante, o sonho existiu através disso, de tirar realmente as crianças das telas, né? Que é um desafio, acho que para todos os pais. Em casa tem bastante regras, assim. Nossa, a Patrícia tem mesmo, gente. E é engraçado porque, na verdade, eu não dou bronca na Paola, ela que dá em mim. Então ela fala assim, mãe, você precisa sair do celular. E aí, às vezes, eu falo, mãe, filha, eu tô resolvendo alguma coisa aqui. E ela fala, mas você tem que sair do celular. Então, a bronca vem dela. Muito legal. Quantos anos ela tem? Desculpa. 10 anos. Perfeito. Não, é perfeito. Assim, porque ela foi cobra o do pai, inverso, ela né? cobra de mim, ela cobra do irmão, ela é assim. Não, às vezes ela fica emburrada. Vai ficar todo mundo no celular? Então tá bom, então eu vou ficar aqui, ela fica emburrada. Então, assim, que criança faz isso, gente? É raro. Totalmente assim, sem acesso a TikTok, YouTube, assim, ela assiste um filminho ou outro, mas tudo controlado, enfim. Mas na Roda Gigante a gente tem essa preocupação grande, inclusive de escolher os fornecedores, né, que têm a mesma visão que a gente, né, então que não tragam, assim, produtos que tragam essa adultização. Então a gente se preocupa em não ter muita maquiagem, essas coisas, né, que traz essa referência para a criança, e realmente aproveitar com leveza cada fase dela, e tem obviamente para todas as idades, mas a nossa ideia é principalmente trazer, oferecer produtos, brinquedos e jogos que tragam a união da família, porque isso é mais importante até do que uma criança. Claro que é muito importante ela brincar sozinha, para o desenvolvimento, você sabe bem, né? Usar a imaginação. Acho que é muito legal isso, diferente dos brinquedos eletrônicos que brincam por você, né? E é diferente um brinquedo educativo, né? Você realmente trabalha essa imaginação. Então, eu acho que é isso, a gente tem essa... Mas as pessoas sabem brincar, gente, hoje em dia, porque assim, é tão engraçado que eu não consigo ver, porque na nossa época tinha, né, o peão, tinha, sabe, todos esses jogos... Na verdade, não se sabe brincar, não se aprende, na verdade você mas acaba... Mas as crianças, elas hoje mesmo, vamos supor, essas muito de tela, chega ali na loja, vocês percebem uma dificuldade? Interação? Muito grande, assim, na verdade, o nosso público, a maioria são os avós e os pais, né? Os pais que realmente têm essa preocupação. A criança muitas vezes entra na loja, claro que o olho brilha, né? Aquela coisa, tudo, mas você percebe quais são as crianças que têm o vício da tela, porque elas logo pedem interesse, assim. Elas pedem o interesse. Então, você percebe bem quando tem um controle em casa e quando não tem o controle em casa.
né, das telas. Então isso é muito visível pra gente. Mas é difícil, você lutar contra isso, né? Eu acho que vai além também em questão de não só naquele momento dentro da loja com a criança, mas eu acho que no pós com os brinquedos. Falando um pouco da minha experiência, que eu tenho um sobrinho de 10 anos, eu acho que por mais que a gente estimule diversos brinquedos, né, de diferentes jeitos, tem um momento em que ele dispersa. Porque... Sim. Às vezes a tela ela é muito mais interessante e ele fica imerso ali. E ele é uma criança que empina pipa, que brinca de mímica, de Tetris e um monte de outros brinquedos. Mas mesmo assim tem tô perdendo pra minha tia? Sim. Então, acho que já deu aqui o brinquedo, acho que eu quero ir pro celular. Então, é a hora que a gente tem que estimular. Então, acho que tem um trabalho dos pais, dos avós e tudo mais, de continuar, de falar assim, não, você perdeu, mas vamos ali, vamos aprender de novo, vamos jogar de novo, né? E trazer mais, mas esse eu acho que é o maior desafio, porque, como ela falou, a Valéria falou, os pais terceirizam pro celular. Então, os pais também têm preguiça de sentar para brincar. Estão cansados. Estão cansados. Na verdade, assim, é muito complicado. Tudo mudou, né? Mudou para as crianças, acho que mudou para os pais, para a família. É muito triste você hoje entrar num restaurante ou em algum lugar e ver, sei lá, 5 pessoas sentadas e cada um no seu celular sem interagir, né? Então, isso pra gente é muito, muito difícil. Então, essa coisa de que você falou, eu acho que é o maior desafio, é você colocar na cabeça da família e falar, não, vamos jogar mais um pouco, vamos tentar uma outra atividade, vamos... Porque é difícil, né? Então, e ter o controle, né? Porque também, eu acho que tudo bem se você usar o celular com responsabilidade, né? Sabendo que cada faixa etária, né, tem um período adequado para você ficar. Então, respeitando isso... respeitando os conteúdos que a criança vai assistir, acho que dá para ter um equilíbrio legal, entendeu? Sim. Então, acho que é isso. Mas você sabe que você falou uma coisa que eu acho que é o principal, assim, tem duas coisas. Eu acho que a primeira é o estimular a família, né? Porque hoje em dia a criança vai muito para o celular também, porque ela necessita desse vínculo. E como as famílias mudaram muito e as pessoas trabalham muito mais, o tempo de qualidade ficou mais escasso, então esse vínculo acaba, às vezes, se perdendo muito. E os jogos traz muito essa do vamos ficar juntos. Em casa a gente tem uma rotina de jogos. Então, por exemplo, toda noite, tipo, a ideia é qual vai ser o jogo? Qual vai ser o jogo? Ou é jogo de tabuleiro, ou é um quiz, ou é um Uno, alguma coisa. Eu gosto muito daquele Double. Muito legal. A minha filha adora, e ela é muito melhor do que eu. E é muito assim, e super incentiva, estimula, né? Outra coisa que eu acho que também é importante, que as crianças não têm hoje, e os pais têm uma grande dificuldade de perceber, e perceber que é saudável, que as crianças vivenciarem um pouco de frustração e tédio. Isso. Porque é isso que vai fazer estimular a criatividade, estimular o próprio brincar. A criança... Né? Exato. O tédio faz parte. Faz parte, né? E assim, minha filha mesmo às vezes vira e fala assim, ai, mamãe, tô num tédio. Eu falo, ai, que bom! Porque ótimo, né? Vai poder usar. Mas ela fica. E a minha filha não tem celular, ela tem 11 anos. Ela não tem celular, ela fala assim, mãe, eu sou um ET na minha sala, porque eu sou a única. Mas ela se sente bacana, assim, por não fazer parte disso? Porque não, ela não gosta. Não gosta. Acaba entrando um pouco essa questão de bullying? Acaba. Então, isso que eu ia falar. Acaba. Mas e aí é muito triste. Como é difícil. Porque consegue ser fora da curva e aí chega dentro da instituição de ensino. A escola vai lá, isso, deveria ter, né, de repente uma campanha, tipo, pais, vamos se unir, vamos fazer, sei lá, um controle parental para que eles possam ter celulares daqui, sei lá. Qual a necessidade hoje de uma criança de 11 anos ter o próprio celular?
né? Pessoalmente, assim, falando. Sou eu que levo, sou eu que busco. Antigamente, quando a gente precisava acontecer alguma coisa na escola, você ligava na escola. Tinha que voltar, sabe o que era na época do BIP? Lembra do BIP? O BIP, gente, né? voltar o BIP. Mas você viu que agora tá voltando a questão do telefone, né? Fixo, né? Eu vi isso. Porque é estimulando. Tem que ter, porque assim, né? Sei lá, eu acho que para criança, quando você fala isso, eu achei genial, porque eu sou muito crítica com a educação. Acho que eu não tive filho até hoje por conta disso. Que eu falo, gente, esse mundo não é para ter filho. É muito difícil. A mãe Vanessa não vai fazer aqui. Porque assim, essa questão da escola, que você falou, eu achei genial, porque tinha que ter esse acordo. E aí entra na escola, deixa um bip com a criança, ou alguma coisa, né, que vai chegar ali que vai ser bacana de interagir. Sim. Chegou uma mensagem do meu pai, ou então, vai para tal portão que é a sua saída, tá no seu... Antigamente a gente se virava sim, né? Você ligava para a escola e dava tudo certo. Exato, então assim, eu acho que tem que voltar um pouco pela seriedade que vem acontecendo. Não só disso, mas eu falo da adultização, mas eu acho que também a pornografia, o acesso à pornografia tem acabado muito. Sim. Há anos isso, tanto com homens, mulheres, porque tem acesso muito rápido, cedo. E o choque, né? Porque não entende, porque muitas vezes do que cai ali na frente para ele ver, ele associou já aquilo. Então, o entendimento dele, a partir daquilo, ferrou, a gente não sabe. A gente não sabe. E a gente subestima muito, né, as crianças. A gente imagina... Esse caso mesmo do vídeo do Felca, eu conheci o Felca pela minha filha. Não conhecia, não foi... Eu conheci por ela. Ele pega um outro público, né? Exato. Mas eu assisti o vídeo e tal... E quando eu fui conversar, eu falei assim, acho importante eu falar sobre isso com a Larice, porque para ela os amigos vão falar e ela precisa saber sobre o que é isso. E aí fui conversar, e aí, para minha surpresa, ela sabia quem era Ítalo Santos, ela sabia quem era Camilinha, ela sabia que era... E ela nem celular tem. E aí eu falei assim, mas filha, como que você sabe? Ela falou assim, mãe, porque as pessoas da minha sala vêm, as pessoas da minha sala comentam. Então, assim, mesmo que... Por isso que eu acho, mesmo que a gente tenha todo esse cuidado, esse controle parental, são assuntos que a gente precisa recorrentemente ser abordado, que a gente precisa estar presente, porque eles vão ter acesso. E a gente subestima achando que assim, ele não vai saber, ela não tem nem acesso. E não é. Eles vão. Existe... aqui a gente está falando de pessoas conscientes nessa pauta, mas existe uma forma de identificar isso da criança para pais que, por exemplo, não tem nem ideia do conteúdo que os seus filhos estão adquirindo? Existem alguns sinais que a criança apresenta? Olha, Andressa, eu vou te falar assim, uma coisa que é importante a gente saber é que como nós, as crianças também têm as máscaras sociais dela. Então, por exemplo, a minha filha que eu conheço em casa é outra Clarice para a escola e para os amigos. Então, isso é uma coisa que é importante a gente saber. Mas alguns sinais a gente consegue perceber. Você vê que a criança... e a criança sabe que aquilo é errado ou que é algo inadequado. Ela começa a mexer no celular, aí vê que um adulto está percebendo, ela começa a tirar, ela muda de página, deleta stories, o histórico, deleta... Você vai procurar... ou você começa a pesquisar sobre as coisas que foram vistas no histórico e você vê que as coisas não foram as últimas coisas que você viu e você vê que o histórico está meio complicado ali. Então, tem alguns sinais, assim, não só que a pessoa tem que estar bastante, conhecer o filho que tem e tem que estar bastante atenta, porque os sinais são sutis, né? Então, assim, o Felca trouxe o tema da adultização, mas outro tema que também foi um tema que foi super explorado foi a própria série da adolescência, falando sobre esses emotions e emojis e essas, né, e esses símbolos. Eu nunca soube daquilo. Quando eu vi, eu falei, gente... Então, é sobre isso, porque infelizmente eu mesma, eu sabia de alguns símbolos, mas... quando eu vi a série, eu falei assim, gente, tem muitos outros símbolos que eu desconhecia. E é isso que a gente precisa ficar atento, porque, no fundo, a gente está sempre um passo atrás deles.
Porque dos predadores, né? E eu só tive consciência disso através do seriado, realmente, que tem esses símbolos para comunicar, para falar. Mas eu acho que, além disso, o mais assustador para mim foi o meu sobrinho. O João, ele estava assistindo um vídeo para crianças no YouTube e cortou o vídeo e entrou um negócio para falar assim, olha... Tem muito agora. Não entrou um conteúdo adulto, mas entrou falando um bonequinho falando, olha, você sabe que não pode clicar aqui. Então, se você clicar, o seu papai não vai gostar. Então, não clica aqui. Ou não escreve a palavra tal. Porque se você escrever a palavra tal, pesquisar a palavra tal, seus pais vão brigar. Atentou a criança, né? Lógico. Eu falo o quê? Vou pesquisar agora. E aí, quando pesquisa, é conteúdo adulto. Então, aí a minha cunhada achou lá no iPad o conteúdo, ficou em pânico, achando que tivesse sido meu irmão. Falou, imagina, não tô nem sabendo. E aí, quando foi ver, aí o João mesmo falou, não, mamãe, apareceu aqui do nada, que não era para pesquisar tal coisa, eu pesquisei, apareceu isso. Mas olha, você falou uma coisa, eu vou lembrar. Olha, esse ano, minha filha trouxe um episódio da escola, porque minha filha, eu gosto de brincar, mas a Clarice adora uma fofoca. E aí ela virou para mim, ela falou assim, chegou, entrou no carro, ela não tinha o hábito de falar, agora ela fala tudo. E aí ela falou assim, mamãe, hoje eu tenho uma fofoca picante. Adoro, Léo Dias. Léo Dias. Aí eu falei assim, meu Deus, uma fofoca picante. Ela falou assim, não, mamãe, é uma fofoca picante. Aí eu falei assim, tá bom, qual é a fofoca, né? Aí ela falou assim, então, a gente tava no final na saída, no final da aula, tava na saída, e aí as câmeras estavam vendo e a coordenadora chamou a gente, não ela, mas os meninos, né? E aí ela falou assim, a coordenadora chamou os meninos, mãe, eles estavam vendo conteúdo adulto. Ai, quantos anos? Eles têm 11. 11. 11. E aí a família foi chamar, as famílias foram chamadas. Assim, jura? Aí eu falei assim, nossa, que beleza. Aí eu perguntei, eu falei assim, você sabe quais são esses conteúdos? O que é esse conteúdo adulto? Sei. Infelizmente, tem uma indústria que não é pequena no mercado. Nossa, e que hoje a gente tem uma disponibilidade de fazer mídia paga, mídia digital com direcionamentos que eu acho que deveriam ser barrados por esses meios para que não tivesse esse direcionamento para essas crianças. Porque provavelmente... O algoritmo mesmo faz isso. Então, sozinho, mas, né? além do algoritmo, para ele aparecer no meio de um vídeo que o seu sobrinho estava vendo como criança, provavelmente colocou dinheiro, segmentação, interesse, e a partir daí ele apareceu ali. Então, eu acho que vai muito além também da criança, da educação dos pais, e sim dessas instituições e desses veículos que autorizam esse tipo de mídia. E aí a gente entra num outro ponto importante, né? Porque é a regulamentação de tudo isso, né? Porque não existe. Não existe, não. E, gente, isso é, assim, é um ponto... Eu vejo porque, assim, essa questão da pornografia eu acho muito séria. Muito séria, mas eu acho que isso é o que danifica a cabeça de vários seres humanos. Sim, né? é verdade. Principalmente dos homens, porque para a mulher a gente é muito colocada como um objeto, muitas vezes, dentro desse cenário. Mas desconstrói, porque na adolescência você vê isso, né? Ele falando qual era a referência que ele tinha de mulher e o que tinha que fazer quando ele via a mulher. Então, isso de repente pode ter sido o impacto da pornografia que ele acessou. O que eu acho também de mais urgente a inteligência artificial vem para ajudar muito, mas vem para atrapalhar muito, porque os conteúdos de escola dessa molecada, o que eles fazem? Ficam montando a cabeça de uma com o corpo da outra. Né? Com nuas. Espalhando como se fosse verdade. E isso gera... Não posso falar a palavra, quase que eu falei. Mas é verdade. Quantas crianças, adolescentes a gente viu tirando porque não aguentou o bullying, né, na escola. E aumentou muito, né, o índice. O índice é absurdo. Disso, porque hoje começa você cada vez mais cedo, né? Um corpo do jeito que você coloca o rosto da pessoa. Então, até provar que não é dela, até, sabe, rola toda aquela situação na escola. E uma vez na internet, esquece, né? Ampliou, né, o famoso bullying que eu acho que todo mundo aqui vivenciou, só que agora ele tem uma visibilidade muito maior, tem uma exposição muito maior, que aí transcende só aquele espaço da escola, só aquele espaço dos amigos, e sim
qualquer um pode ver em qualquer lugar. Ele ganha o mundo, literalmente. Exatamente, ele ganha o mundo, né? E você vê esse tipo de reclamação, esse tipo de apontamento na loja? Por exemplo, as mães indo lá, falando, poxa, meu filho está com algum problema assim, ou assado. Existe alguma coisa para estimular, o que você já entende, que fala, poxa, se levar isso aqui, vocês conseguem desfocar um pouco das telas? Existe essa preocupação? Não só, eu falo pornografia, mas no sentido de preocupação com o excesso de tela. Você presencia isso? Não, a gente, lá eu acho que a Roda Gigante é um ambiente muito familiar, assim, né? A gente tem clientes de muitos anos, então a gente tem conversas muito abertas, assim, mas tem algumas famílias que se sentem mais à vontade de falar a fundo, outras, né, só dão a entender, falar, quero tirar meu filho da tela, o que você propõe e tudo mais. Mas, assim, existe uma preocupação maior, eu acho que aumentou muito o número de mães que vão, de famílias que vão lá, que estão realmente preocupadas com essa questão, né, do tempo de celular, do acesso. Todas as classes. Isso é interessantíssimo. Então, do tipo de conteúdo que está acessando, tempo de tela, então, assim, a gente troca muito, né, essas informações e tudo, e é por isso que a loja existe com esse propósito mesmo, né? Então a gente tem produtos que a gente obviamente pode oferecer para cada faixa etária, enfim, acho que todos eles, na verdade, acabam tirando da tela, inclusive os livros também, que acho que é super importante. As pessoas perderam, né, o hábito, né? É verdade. Mas você sabe, eu ia falar até que, por exemplo, para uma iniciativa que eu acho incrível da Roda Gigante, são as rodas que são promovidas lá. É verdade, então as rodas fazem algo assim, que é uma abertura para os pais poderem tirar as crianças da tela. Como que funciona essas rodas? É sempre um bate-papo entre os pais? Olha, das que eu já fui, que eu participei, tinha uma, eu acho que ela era fazia musicalização infantil, e aí tem momento de contação de história, tem momento de interação com as crianças. Então, é exatamente essa vivência de tirar a criança da tela e colocar para o lúdico, e a criança poder vivenciar algo que daquele dia a dia ela está acostumada somente na escola, na educação infantil, por exemplo, e aí o pai acaba levando lá e fala assim, poxa, tem um mundo que eu possa fazer. Acho que a maior dificuldade é conseguir fazer isso com os pais cansados. Né? Porque no dia a dia, a rotina. Então, assim, o ideal, né, no mundo das ideias seria a gente conseguir cuidar desses pais e conscientizar essas famílias para que, se eles conseguissem estarem presentes na vida dessas crianças, eles não precisam de muito. É só o tempo de qualidade, com os estímulos certos, sabe? Com brincadeiras guiadas, com brinquedos adequados. Existe uma gama de estudos para cada brinquedo ser indicado para aquela criança, né? Pela faixa etária, pensando no desenvolvimento infantil. Então, os pais, às vezes, acabam comprando um brinquedo porque, o fulano tem, e aí ele pediu e não sei o quê. E, infelizmente, não está na faixa adequada. E aí não é uma propaganda, né? Não é um publi, mas de fato, quando eu vou quando eu falo que o meu consultório foi montado na Roda Gigante, é exatamente por isso. Quando eu montei, eu não tinha essa experiência, e a Gabi foi a profissional que falou assim, Val, vamos jogar. E ela jogava, ela abria os jogos, e aí eu falei assim, Gabi, acho que agora dá para montar, dá para fazer função executiva, dá para trabalhar memória, dá para trabalhar isso. Val, dá para fazer isso, olha, isso daqui. E aí a gente foi pensando, foi maravilhoso. E se a gente conseguisse ter mais iniciativas como essa, outras empresas, além da Roda Gigante, tivesse essas iniciativas de... Olha, vamos fazer junto, pais, vamos pegar esses brinquedos e trazer essa conscientização, a gente tirava de letra essa parte mas eu acho que é a falta de conhecimento também, né? Não, por isso que eu falo e o cansaço, que a roda vai além da venda de brinquedo, vai muito além. Então, é uma coisa que eu sempre conversei, desde que a gente abriu a loja, conversei muito com a Gabi, é importante que a gente conheça tudo que a gente está oferecendo. Né? Então, porque tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, né? Então,
A Gabi é do tipo que ela realmente é isso que você ela falou. Abraça, né? Ela abre, ela fala, vamos jogar para que você consiga entender, não só explicar. Então ela sabe de todos os livros da loja, ela sabe indicar. Ela tá sabe... 7 anos já lá, né? Então, eu realmente cobro muito isso da equipe, porque eu falo, vocês têm que amar isso daqui, estudar, né? Para que realmente a gente consiga indicar para os nossos clientes com responsabilidade cada Quantas produto. dessas caúças devem ter? Uma muitos. infinidade. Muitos, porque a gente também trabalha com confecção, né? Aliás, a confecção é linda, né? A gente trabalha com uma graça. Siri, tem Melissa. Então... E tem que estudar, né? Porque cada brinquedo que chega... Porque a gente fala brinquedo, parece que é aquela coisa que ela acabou de falar. Ah, não, vou querer esse aqui por conta que o fulano tem ou porque eu achei legal. Não, tem um propósito por trás, né? Isso é genial, né? Não, e é muito legal porque, assim, né, tem gente que às vezes acaba falando, mas eu acho que os brinquedos de madeira ou às vezes esses brinquedos educativos, o valor é muito alto. Mas se você parar para pensar, é um brinquedo praticamente que dura a vida toda, né? Então, e é legal porque, por exemplo, o mesmo brinquedo, às vezes, né, você consegue brincar por muito gerações, tempo, por né? gerações. Fala, sei lá, pegou um passarinho de pelúcia. Quando ele é bebezinho, ele vai brincar ali, vai sentir a textura e tudo mais. Aí depois com 1 ano já vai brincando de forma diferente, com 2, com 3, aí depois é o passarinho tem a casinha. Então, é muito legal isso. Então, se você parar para pensar... É um brinquedo que dura a vida toda. E até os de madeira, que são lindos. De madeiras, maravilhosos. Tem brinquedos lá que eu olho e fica decoração. Eu já comprei umas 2 girafas lá de decoração. Porque é pra criança. Eu também, eu sou suspeita. Eu sou suspeita, porque suspeita. Tem muitos brinquedos ali. Eu até fico meio quieta, porque senão vai parecer que eu tô vendendo a minha irmã. Mas realmente mas ali faz todo assim, é muito lindo, né? Tudo por trás tem um propósito. É uma paixão. E lá vocês têm brinquedos para jogar sozinho, jogar em família, tem uma variedade de produtos, porque como a gente está falando aqui, a questão, né, dos pais ficarem envolvidos com a criança é muito legal jogar junto, mas às vezes pela questão do cansaço, ela quer terceirizar e que seja para terceirizar de um jeito forma educativa, bacana, né? Exato. A gente tem a linha que a gente chama de faz de conta, né, onde a criança realmente, nesse momento que é muito legal, ela consegue realmente desenvolver essa questão da imaginação, do faz de conta mesmo, então tem a cozinha lá, ela brinca, é muito legal, é mágico, assim, eu falo que... E fazer parte disso, né, dessa infância, né, dos seus clientes. Eu falo que não tem preço você ver aquelas crianças subindo a rampa, sabe, com aquele olhinho brilhando, você fala assim, não tem preço. Ainda bem que abandonei a publicidade, né, não tem preço, pra gente é realmente... muito gratificante. E tem como inovar nesses brinquedos? Existe uma inovação ou não? Eles são para... Porque eu sei que tem alguns da nossa época, né? Tem bastante. Que é muito legal quando eu vou lá, revivo isso. Mas existe inovação? Tem muito. Ai, que legal! Tem vários fornecedores novos, trazendo muita proposta de brinquedo diferente, jogos diferentes. A gente fica sempre antenado aí para estar por dentro. Isso é muito legal. Nossa, eu adorei o assunto. Você não gostou? Eu amei. Eu queria ouvir de vocês uma dica, um conselho para os pais que estão aí assistindo com a gente. Para até criança, se estiver assistindo também, mas um conselho de vocês duas aí, eu acho que é bacana para todo mundo ouvir. Eu acho que assim, acho que o maior alerta é ficar atento mesmo no que consome em telas, na quantidade de telas. Eu tenho muitos casos no consultório que a criança ultrapassa 8 horas de tela diária. Nossa. Né? E para nenhuma idade é recomendado essa quantidade de horas. Não é nem na questão de conteúdo, né? Até mesmo atrapalha a visão. Não, por físico, né? Deve gerar ansiedade. Muitas a gente tem. Exatamente, a gente tem N consequências aí, né? Eu acho que o maior alerta é tentar não terceirizar. A gente entende esse burnout familiar, principalmente exaustão parental, porque hoje em dia a vida está muito corrida e a gente sabe que é difícil mesmo, né? Mas que eles possam cada vez criar mais consciência, ficarem atentos, ficarem alertas e estarem presentes perto dos seus filhos, porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai criar o vínculo e é isso que no futuro eles vão ser testados e vai poder falar,
ufa, que bom, agora deu certo, eu já sei que eu fiz um bom trabalho. Sim. Eu acho que esse é a maior dica que a gente pode fornecer. Legal. E você, Paty? Eu acho que, assim, complementando, né, o que ela falou, porque eu concordo com tudo que ela disse, eu acho que é isso, os pais, a família criar essa conexão com os filhos, tentar ao máximo deixar um pouco o cansaço de lado e pensar principalmente que a infância só se vive uma vez e passa muito rápido. Então, assim, depois vai olhar para trás, vai se arrepender, porque as consequências não chegam agora, chegam depois. Então, realmente tentar colocar mais regras no tempo de uso do celular, olhar os conteúdos que seus filhos estão olhando, presta atenção, ver se aquilo faz sentido para a família, né? Para os valores né? Da família. Então, eu acho que esse é o caminho. Se eu pudesse dar um conselho, é esse. Ai, gente, eu tenho um conselho para dar para vocês. Vocês que ainda não são pais, evitem ser pais. Não evitem, não. Por favor, é maravilhoso. Se for, assume a bronca direito, gente. Para de terceirizar as coisas. É verdade, isso eu concordo. Eu também. Eu acho que assim, ou é para ser ou não vai, né? Ou é para você... olhar o que a criança... Porque aquilo passa rápido. Se não olhar, se não acompanhar, é uma brechinha dessa que pode acontecer errado, não é? Desculpa, eu não consigo mais forte. É ótimo. E vocês que não são pais, não sejam pais. Porque esse é o meu conselho, Vanessa. Eu não virei mãe, gente. Porque assim, eu acho lindo, admiro todas as mães que eu falo, gente, como elas conseguem, como conseguem. Porque eu acho que, claro, tem pais excelentes, né? Sim. Mas pra mãe fica uma sobrecarga muito pesada. Até essa questão da educação, acho que o pai dá uma, né, tipo, terceirizada pra mãe, né? Então eu acho que tem que ser algo muito bem pensado. Eu não quis por conta disso, porque eu não consigo encaixar uma criança na minha rotina. No meu tempo, a educação que eu gostaria de dar, não vou ter tempo para isso. Né? E eu não acredito nas escolas, eu não gosto das escolas. Você gostaria de um mundo diferente? Eu acho que está tudo muito ultrapassado. Eu acho que a gente precisa, as escolas elas não se atualizaram no tempo que deveria se atualizar, até para se prevenir de situações como esse bullying, que, gente, já deveria acabar. Ai, isso, Vanessa, a gente tem muito assunto Nossa, porque assim, desse lance de escola, eu acho que assim, fora você pode, né, criar, chamar um professor, é muito melhor, não mistura com criança, porque assim, o professor tá só pra você vai estudar, tal, quando tem os amiguinhos, aí tem ocasiões dos amiguinhos, que é no judô, no natação e tal, e supervisionando, porque eu sofri tanto bullying, que eu tenho tanto medo de uma criança sofrer bullying, que aquilo marca pro resto da vida. Marca. Então assim, aquilo me marcava, porque eu era a rainha dos apelidos, todo mundo achava um apelido pra mim, eu era pé grande, eu era lustradora de lua, ou era... Então, e aquilo parece uma besteira, né? Mas pra criança, você fala, meu Deus... Traumas. Então, tudo isso, eu acho que ainda a gente tem muito a melhorar, muito, sabe? Anos-luz, né? Você tem razão. Escola e pais. Pais que não queiram só fazer a família margarina, que queiram ter filhos de verdade. Aí eu acho isso... lindo. Mas e para finalizar, eu quero uma dica também, passar aqui para a família. A gente tá falando aqui de pais, filhos, mas os tios, os avós, todo o restante da família são importantes também nessa construção e são responsáveis. É importante estimular, a coisa mais maravilhosa do mundo é ver seu sobrinho com um sorriso no rosto e feliz de estar na sua casa brincando de dominó. Com roda gigante, gente. Então, aproveitem e façam isso também. Estimulem cada vez mais as crianças a brincar, que não tem preço. É isso mesmo. E eu quero agradecer vocês duas por terem vindo. Imagina, eu que agradeço. Imagina. Foi ótimo. Muito obrigada. E para vocês que ficaram aí até o final, deixa o likezinho que eu tenho certeza que vocês amaram esse conteúdo. Por favor, de graça para vocês, hein? Aquele beijo. Tchau, tchau.